Estive presente, com Ito, acho que no final de semana passado, e tem coisas que realmente só a graça de Deus, para fazer nascer, no coração de uma pessoa a alegria, a simplicidade, a espontaneidade na hora de um momento tão difícil, Na verdade, quem o visita faz é receber, naquele momento. Quando nós pensamos que estamos dando, na verdade, nós é que estamos recebendo. Porque isso é a manifestação da graça de Deus na vida dele, na vida da igreja, daquelas pessoas que estão ali até passando a noite com ele, passando momentos para ajudá-lo nesse momento difícil. E é uma das marcas que faz diferença no mundo, que faz diferença à igreja, é o amor. Na verdade, nós somos chamados, e a igreja tem um papel especial na vida, neste momento que nós vivemos, na nossa geração, como testemunho do amor de Deus. Na verdade, a nossa grande missão é fazer discípulos, é testemunhar desse amor. Nossa igreja tem trabalhado nesse mês de setembro, e vai trabalhar também no mês de outubro, aquilo que faz parte, algumas coisas que nós registramos para que memorizemos, mas acima de tudo, reflitamos sobre aquilo que é a missão da nossa igreja, que é alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Mas como alcançar pessoas no nosso tempo, na nossa geração? Como eu e você podemos participar desse momento da história da igreja e como nós podemos participar de modo efetivo? Alguém uma vez disse o seguinte, que para uma criança conhecer o Evangelho, para poder ser acolhida numa igreja, é preciso um número muito grande de pessoas. Não me lembro o número, mas é preciso pelo menos umas 1000 pessoas. Às vezes nós não temos ideia de como o corpo funciona. Mas de repente a criança que está lá no berçário agora, a criança que está ali com os professores, enquanto nós estamos aqui no culto, tem professores ali participando, tem gente que cuidou da administração da igreja, tem gente que está cuidando, com a participação dos dízimos, das ofertas, nós pagamos a energia elétrica, nós movimentamos toda uma estrutura, uma sala apropriada para as crianças. Esse é apenas um dos exemplos em que nós podemos agir como igreja para alcançar pessoas. E o principal é cada irmão, ao longo da semana, no seu trabalho, em meio à sua família, poder testemunhar desse amor de Jesus Cristo, do amor de Deus para com nossas vidas. E eu gostaria então de pensar com os irmãos naquilo que pode pautar as nossas ações. E peço aos irmãos que abram suas Bíblias em João, capítulo 17, versos 1 e 2, e depois a partir do verso 11. Eu quero pensar sobre o tema da unidade da igreja, como algo que deve permear os nossos corações e a vida da igreja, a fim de que nós alcancemos pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. João, capítulo 17, versos 1 e 2, vai falar da oração sacerdotal de Jesus Cristo. Diz assim, João 17, versos 1 e 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 11 em diante diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu amor, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oremos nesse instante. Senhor, nesse instante, ó Deus, nos colocamos diante da tua presença, ó Pai, agradecidos por tua bondade, a tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Somos, ó gratos, ó Deus, por tua palavra, por estarmos, ó Deus, aqui na igreja, por estarmos, ó Deus, aqui diante do Senhor. E peço, ó Deus, que através do teu Santo Espírito, o Senhor nos fale ao coração, que através da tua palavra, ó Deus, o Senhor nos ensine sobre a unidade. Por isso nos colocamos diante do Senhor, pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Por que será que Jesus Cristo não rogou por poder? Por que será que Jesus Cristo não rogou para que os discípulos tivessem o poder que comumente todos nós exercemos aqui na terra? Ele não rogou por isso em primeiro lugar. Jesus Cristo rogou por unidade. Na verdade, ele diz que o poder ele já nos dá através do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas ao receber sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. De modo que ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e toda Samaria. Mas que tipo de poder é que Jesus Cristo estava falando aos discípulos? E o que ele quer dizer então da unidade, algo tão importante para a vida da igreja? Jesus Cristo, ele orou pela unidade dos discípulos ali presentes, ele orou pelos apóstolos e pelos filhos de Deus que haveriam de crer no Evangelho. É confortável saber que Jesus Cristo, na verdade, estava naquele instante rogando e orando por nós. E para que nós pensássemos e para que nós trouxéssemos para o nosso dia a dia, para a vida da igreja, o tema da unidade. A unidade tão necessária para que alcancemos as pessoas e para que vivenciemos e ajudemos as pessoas a vivenciar plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Também procurando pautar as nossas ações, nós procuramos pensar no que seria uma igreja simples. E aí nós pensamos naquilo que é a temática desses dias, né? Amar, ensinar e servir. E eu fico pensando em alguém que se achega à igreja e deve ser logo alvo do nosso olhar e alvo do nosso amor. Amor esse acolhedor, amor que recebe esta pessoa, amor que vai ao encontro daquele que, fazendo parte da igreja, tem as suas necessidades e nós possamos, de algum modo, alcançar essa pessoa e essas pessoas em suas necessidades. O amor, ele é eminentemente prático. E na caminhada de uns com os outros, no discipulado, na vida cristã, nós vamos também aprendendo e ensinando, para que cada um possa chegar à maturidade do serviço. Na verdade, amar, ensinar e servir é um modo de que nós trouxemos para que pensemos as nossas ações
a fim de que nós alcancemos pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Mas o que é vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo? Parece até uma proposta utópica, parece até algo inalcançável, parece até algo que eu fico assim olhando e fico pensando, pelo menos com a pergunta devo estar sempre com ela: o que é viver plenamente o Evangelho de Cristo? E Jesus Cristo, na oração sacerdotal, vai falar de algo que vai nos aproximar do entendimento e da compreensão do que é viver esse Evangelho, que é viver a unidade cristã, a unidade em Cristo. A oração sacerdotal, ela foi proferida num momento muito importante, num momento muito especial, num momento revestido de diversos sentimentos e afetos, em que Jesus Cristo, sabendo que era chegado o seu momento, ele diz então aos discípulos, primeiro ele faz uma oração ao Pai, rogando por ele mesmo, para que ele fosse glorificado diante do Pai, diante dos discípulos. Ele faz uma oração pelos discípulos, para que eles encontrassem nele a segurança necessária para continuar numa caminhada em que Jesus Cristo não estaria ali mais fisicamente. Quantas vezes nós nos sentimos só, nos sentimos abandonados, tal como Jesus Cristo mesmo, na cruz do Calvário, ele disse: Deus meu, porque tu me desamparaste. De modo que a experiência do estar só, a experiência do desamparo, a experiência solitária da dor, do sofrimento, é algo que todos nós experimentamos, mas que nós podemos passar melhor quando nós passamos uns juntos com os outros. Jesus Cristo, na verdade, rogou e fez uma das orações mais importantes e mais especiais. Alguns escritores, alguns pregadores ao longo do tempo, João Knox, por exemplo, na época da Reforma, antes de morrer, ele pediu para que 3 textos constantemente fossem lidos, por sua esposa. Um era Isaías 53, quando fala do servo sofredor. O outro era um texto em Efésios e o outro era o texto que está presente aqui na oração sacerdotal. Há um outro pregador que ele diz que nem ousava construir alguma mensagem em cima desse texto. A oração sacerdotal é revestida então de um momento muito especial em que Jesus Cristo fala de algo que na verdade é um verdadeiro desafio para todos nós, que é entender o que é essa unidade da igreja, a unidade dos discípulos em Jesus Cristo. Pensando então sobre essa unidade, eu gostaria de pensar primeiramente que ela é acima de tudo uma unidade espiritual, representada pelo próprio ato de oração de Jesus Cristo. O verso 1 diz assim, do capítulo 17: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus, na verdade, naquele momento, ele ergue os seus olhos para o Pai. A unidade de que ele está falando aqui é uma unidade de natureza espiritual, representado pelo próprio ato de orar. A oração é um momento que é inigualável, não existe nada no mundo que nós possamos fazer que possa se comparar à oração como a possibilidade que temos de viver essa unidade espiritual com Deus. A oração é tão importante que antes de Jesus Cristo escolher os discípulos, lá em Lucas diz que ele passou uma noite toda orando. Quando ele passou pelas aldeias e viu as dificuldades das pessoas que eram ovelhas, como que não tinham pastor, ele rogou ao Senhor da seara. Ele disse: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por isso, rogou ao Senhor da seara para que mandasse trabalhadores. Porque essa unidade é, antes de tudo, uma unidade espiritual com Deus.
É uma unidade espiritual em que eu ergo os meus olhos para os céus, em que eu ergo os meus olhos para Deus, em que eu coloco o meu olhar e o meu coração diante do Senhor, a fim de que eu possa ter alguma noção e compreender que unidade é essa. É uma unidade espiritual. Jesus Cristo disse que ao entrar no seu quarto, feche a porta e pede em secreto, porque em secreto Deus recompensará a tua oração. Portanto, a oração é um momento muito especial em que nós podemos conversar com Deus, em que nós podemos colocar diante dele as nossas vidas, podemos colocar diante dele as nossas vitórias, os nossos questionamentos, as nossas falhas, podemos colocar todo o nosso ser. Eu sempre gosto de citar a oração como um momento especial, lembrando sempre de 2 estrangeiros que passaram aqui pelo Brasil. Um amigo meu que eu conheci em Fortaleza, africano, daqueles que falam a língua francesa. Ele já falava o português bem, mas na hora de orar, ele queria orar na língua materna. Porque ele dizia que só orando na língua materna é que ele sentia essa presença especial de Deus, esse fluir de Deus. E aqui em Recife eu me lembro desse mesmo testemunho dito pelo pastor Anatoly. E quantas vezes nós pedimos para que ele orasse, principalmente nos primeiros anos aqui, e mesmo já falando português bem, mas ele fazia questão de orar em ucraniano. Porque a oração é como poesia, a oração é como a música. Ela vai em lugar, você pode alcançar lugares, e Deus pode alcançar lugares em você, que o nosso pensamento racional não alcança. De modo que nós precisamos sim nos debruçar em oração, e a própria oração sacerdotal é a própria prefiguração dessa unidade espiritual. O verso 22 do capítulo 17 vai nos dizer assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Na verdade, o que Jesus Cristo transmitiu foi a glória de Deus, aquilo que havia de divino, aquilo que havia da sua graça e do seu amor. Portanto, a unidade da igreja é a unidade em Cristo, prefigurada pelo próprio ato de orar de Jesus Cristo. Quantas situações de conflitos, quantas situações de desencontro da igreja ao longo da sua história, quantas situações de relacionamentos não teriam sido rompidos, talvez dentro da igreja local, na sua família, nos lugares por onde você anda, se antes de qualquer coisa você tivesse erguido seus olhos para Deus e colocado o seu coração diante do Senhor, e em oração você tivesse colocado aquela causa. Unidade pode existir em qualquer lugar. Quem aqui já não testemunhou, talvez, de algum grupo da escola, um time de futebol, alguma banda que você participou, de música, talvez um local onde você mora, uma vizinhança, em que você experimentou alguma unidade. A unidade é importante em todos os lugares, mas aqui ele está falando de algo muito mais excelente, de algo muito maior, que é a unidade espiritual em Jesus Cristo. De modo que, assim como ele coloca no verso 11 também, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Portanto, é uma unidade espiritual, em que Jesus Cristo, assim como ele com o Pai, era um, é um, nós podemos ser um em Cristo. De modo que a unidade da igreja, ela traz consigo uma marca que em lugar nenhum existe. E aqui não estou me referindo simplesmente à igreja organizacional, mas me referindo à igreja formada por todos aqueles que são filhos de Deus, que trazem consigo essa marca e a possibilidade de testemunhar do amor de Deus por causa dessa unidade espiritual. Portanto, nós devemos sim elevar os nossos olhos ao Senhor, assim como disse o salmista: elevo meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro?
mas o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E Deus, na sua soberania, é tão misericordioso que nos dá a possibilidade de conversar com Ele. Mas é através da sua graça e através da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Portanto, a unidade da igreja é, antes de tudo, uma unidade espiritual, e é isso que deve pautar as nossas ações e cada ação da igreja. É isso que deve estar presente na escola bíblica, nas salas de escola bíblica, nos coros, no congresso da criança, que deve estar presente no retiro espiritual da nossa igreja, que deve estar presente nos pequenos grupos. Na verdade, Jesus Cristo, ele pegou um pequeno grupo de pessoas e disse para eles que se eles amassem uns aos outros e vivessem essa espiritualidade nele, Jesus Cristo, esse grupo poderia revelar esse amor e essa graça de Deus. Portanto, é uma unidade excelente, é uma unidade espiritual. Mas conquanto a unidade em Cristo seja algo espiritual, mas ela também é táctil, dá para se pegar. Porque ele está falando de uma unidade prática. Na verdade, esse amor precisa ser evidenciado entre nós. Isso não quer dizer que sejamos pessoas bondosas, maravilhosas, que não tenhamos nenhum defeito. Isso é impossível. No máximo, às vezes, nós revelamos a nossa bondade para aqueles que são nossos amigos. Mas muito mais do que revelar a bondade para os amigos, é permitir-se ser usado por Deus para revelar até para quem você não conhece, ou como diz a Escritura, até para os seus inimigos. Na verdade, não é tirar os defeitos da igreja, porque nós vamos partir desse mundo com defeitos. Mas é fazer e reverter os defeitos e as situações de relacionamentos que muitas vezes não são dignamente cristãs em relações dignamente cristãs. De modo que a igreja, ao olhar para as pessoas, ao olharem para a igreja e olhar para mim e para você, elas possam ver algo diferente. Elas possam perceber que há alguma coisa da graça de Deus, há alguma coisa que glorifica a Deus nisso. Vejam que os discípulos estavam no momento em que eles estariam sem o Cristo pessoa física. O texto nos diz assim, Jesus vai orando, olha, eu rogo por eles, porque até aqui os guardei, mas agora eu vou partir para o Pai. Na verdade, nós precisamos da unidade, porque nós precisamos enfrentar o mundo que quer conhecer a Deus, mas não quer conhecer a Deus. Assim como você também um dia queria conhecer a Deus, mas não queria conhecer a Deus. Quantos de nós aqui criticamos o meio evangélico? Quantos de nós aqui dissemos alguma coisa no passado a respeito da palavra de Deus, que hoje você olha e revê e diz assim, Deus teve misericórdia de mim. E eu fui alcançado pela sua graça e pela compreensão do Evangelho. Conhecer a Deus não deve ser algo que nos traga o orgulho, eu conheço a Deus, como se o outro não conhecesse. Na verdade, ele está nos falando aqui de uma igreja que precisa aprender a conhecer a Deus. E ela só vai conhecer a Deus nessa unidade, que é uma unidade espiritual. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos falar de uma igreja, e às vezes nós olhamos para a igreja de Atos e pensamos que aquela igreja era a igreja perfeita e que não tinha defeitos, né? Mas se você for olhar todas as cartas do apóstolo Paulo, vai falar de conflitos, e ele vai procurar dirimir conflitos. Mas naquele momento, aquela igreja era uma igreja que era capaz de se reunir nos templos, nas sinagogas, e se reunia de casa em casa, e eles repartiam o pão de casa em casa. Portanto, a comunhão é eminentemente prática. É algo que nós podemos partilhar o nosso pão, podemos partilhar os nossos ouvidos, podemos partilhar o nosso ombro, podemos partilhar as nossas vidas de um modo muito prático, longe da formalidade que muitas vezes alguns encontros podem nos trazer. A igreja viva e a igreja que vive plenamente o Evangelho de Cristo é aquela que se deixa permitir viver não só do ponto de vista, aliás, uma coisa leva a outra. Se é do ponto de vista espiritual, ela nos leva a ações práticas nesse sentido. E a palavra de Deus nos diz que aqueles irmãos, eles perseveravam em quê? Nas orações, na comunhão, na doutrina e no partir do pão. A igreja viva, a igreja que vive plenamente o Evangelho de Cristo e que alcança as pessoas, é uma igreja que traz consigo os elementos principais da caminhada cristã.
as disciplinas da oração, a disciplina da palavra de Deus. Cada vez que eu me debruço sobre a palavra, cada vez que, assim como aquele pregador que dizia que eu nem ousava criar uma mensagem em cima desse texto, mas talvez simplesmente ler, como John Knox, que pedia para que a esposa lesse diariamente Isaías 53, que lesse diariamente um texto de Efésios e que lesse diariamente para ele a oração sacerdotal. E simplesmente se deixar embalar por aquilo que vai além das palavras. A oração sacerdotal nos traz então esse aspecto prático da unidade da vida da igreja. Na verdade, Jesus orou por esses discípulos e foram pessoas comuns como nós. Como o apóstolo Pedro, que foi capaz de negá-lo. Mas ele disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais me negar. Eu, porém, vou orar por você. Quantas vezes nos sentimos melindrosos diante de uma dificuldade, diante de uma situação, e aí a tendência muitas vezes é de você se afastar, é de você quebrar relações, é de você deixar de utilizar o seu potencial como filho de Deus na causa do Senhor, quando você poderia ter colocado diante do Senhor em oração e você poderia ter se fortalecido e ter contribuído até para que os laços não fossem rompidos e que a reconciliação tomasse conta daquela relação. Pedro negou a Jesus Cristo. Tiago e João, um queria ficar à direita e o outro à esquerda de Jesus na sua glória. Mal estavam entendendo eles que Jesus Cristo estava falando de uma outra glorificação através da sua morte, a morte na cruz. E os outros discípulos, para não ficarem atrás, começaram a murmurar entre eles, porque que aqueles dois estavam querendo um ficar à glória e outro, um à esquerda e o outro à direita. Aliás, é um texto que diz que a mãe de Tiago e João pediu isso. E aí Jesus Cristo veio a ensiná-los que no mundo as pessoas buscam o primeiro lugar, mas que os filhos de Deus devem ser servos. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, a unidade ela é eminentemente prática. Quando João Marcos, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas ele não acompanhou Paulo num determinado momento da obra missionária, das viagens missionárias. Mas num outro momento, e Paulo então, de uma forma meio até grosseiro, Paulo de uma forma um tanto quanto rude, diz que não quer saber de caminhar com João Marcos. Mas João Marcos foi acolhido. E num outro momento, Paulo então reconhece a importância que teve João Marcos para a sua caminhada como missionários ali na pregação do Evangelho. Igreja é isso, né? O pastor Edivar, que foi pastor da nossa igreja, diz assim: olha, a igreja é um negócio difícil, tem gente que desiste, mas tem gente que vai além. Quando você vai além, você consegue descobrir coisas maravilhosas, porque somos nós que nos encostamos uns nos outros, que nos arranhamos, que nos beijamos, que nos abraçamos, né? Hoje está tudo bem, amanhã não está, depois passa a ficar bem de novo. Isso é igreja. E nessa unidade, então, em Cristo, de modo muito prático, na prática do amor, na prática do perdão, que nós podemos experimentar essa graça divina. Em João 13, a partir do verso 31, ele diz assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Não existe unidade com Deus sem unidade com os irmãos. A unidade entre nós sempre vai passar pelas limitações das relações humanas. Mas em Cristo, nós vamos poder experimentar sempre algo melhor e algo especial em relação à unidade com o Pai e com o Filho. Portanto, nós devemos colocar diante do Senhor as nossas vidas, para que essa unidade possa se fazer presente, para que nós cresçamos nessa unidade.
E a unidade, ela tem um propósito. O verso 21 do capítulo 17 nos diz assim, aliás, desde o verso 20 do capítulo 17, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se eu estou aqui, se você está aí, é porque a igreja, ao longo da sua história, mesmo com as suas contradições, mesmo com os seus conflitos institucionais, mesmo com os seus conflitos relacionais nas comunidades, mas de algum modo essa igreja, formada por mim e por você, que somos, pecadores, ela revelou, foi capaz de revelar o amor de Deus a mim e a você que está aí. Cabe a nós alimentar os nossos corações com o amor de Deus, para que o mundo conheça que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo não está falando de uma unidade organizacional. Ele está falando de algo antes, que pode sim chegar à unidade organizacional. Ele está falando de uma unidade espiritual, em que a minha comunhão com o Pai e com o Filho há de me conduzir a viver um evangelho do amor, e esse evangelho poder ser proclamado para as pessoas que estão ao meu redor, que estejam em meio à minha vizinhança, no meu local de trabalho, que eu possa convidá-la para um pequeno grupo, o pequeno grupo para poder ajudá-la. Mas, na verdade, antes mesmo de qualquer coisa, é a própria experiência com Cristo e essa unidade que vai fazer a pessoa ter alguma experiência com o Senhor. A unidade, portanto, ela tem um propósito, que é a proclamação do Evangelho. Na verdade, é um grande privilégio que nós temos como igreja de poder testemunhar do amor de Deus. E olha que a igreja, ela vive uma série de dificuldades para poder testemunhar do Evangelho, e os irmãos podem talvez concordar comigo. Acredito que concordem. Quando você fala que é evangélico, qual é a primeira coisa que lembram a você? O que é que passou pela sua cabeça? Talvez que a igreja simplesmente é um lugar para dar dinheiro aos pastores. Nunca talvez houve tanto mau testemunho daquilo que se chama de igreja nos meios televisivos, na internet, que eu tenho dificuldade de falar que sou evangélico. Alguns até adotaram a seguinte tática: eu sou cristão. Porque a história da igreja nos mostra esses desencontros, isso desde o início. Isso entre os discípulos mesmo, O apóstolo Pedro se comportava de um modo quando estava diante de cristãos judeus. E quando estava diante dos apóstolos, diante de cristãos que não eram judeus, ele se comportava de uma outra forma, de modo que ele exigia a circuncisão daqueles que não eram judeus, que era uma prática judaica. E o apóstolo Paulo teve que repreender ao apóstolo Pedro, tão querido por nós, mas que é a igreja com seus desencontros, somos nós. Por isso que a proclamação do Evangelho acontece, mesmo com os defeitos da igreja. Quantas pessoas usurpam esse poder e falam em nome de Deus, e Jesus Cristo vai dizer assim para elas: olha, nem lhes conheço. Senhor, mas em teu nome eu não fiz milagres? Em teu nome eu não fiz maravilhas? Em teu nome eu não fiz curas? Sim, mas eu não conheço você. Mas o nome de Jesus tem poder, e até na boca dos falsos profetas, através deles acontecem milagres. Simplesmente. Porque Deus é Deus, Ele usa aquilo que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Não existe uma igreja perfeita, porque essa nós vamos encontrar lá em cima, mas somos nós caminhantes aqui. E por último, eu gostaria de pensar com os irmãos, que a unidade deve ser buscada continuamente. O verso 22 diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. Na verdade, é a igreja na sua caminhada, ela vai se aperfeiçoando. E perfeito no grego, no original, perfeito no Novo Testamento, não quer dizer sem defeito, quer dizer simplesmente maduro. De modo que uma criança de 1 ano de idade, ela é madura como criança de 1 ano de idade. Espera-se que ela esteja nos primeiros passos para andar. Espera-se que uma criança de
8, 9, 10 anos de idade, ela já seja capaz de fazer algumas operações matemáticas. Ela é madura enquanto criança de 8, 9, 10 anos de idade. O adolescente, o jovem e o adulto. E nós devemos sempre buscar a maturidade na vida e a maturidade em Cristo. Portanto, ele nos chama ao aperfeiçoamento na unidade. E ele termina dizendo assim, mais uma vez, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Mais uma vez a oração. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meus irmãos, é muito bom estar com Cristo, saber que Ele está conosco, mas melhor ainda é saber que Ele está em nós, que Ele corre nas nossas veias, que Ele corre dentro do nosso coração. Aí sim, cada ação nossa, cada ação, cada palavra dita, cada pensamento nosso há de ser pautado por essa presença divina, por essa presença graciosa, que é a presença de Deus que acontece em Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo não quer simplesmente estar com você, Ele quer estar em mim e em você, através do seu Santo Espírito, para que nós tenhamos alguma noção do que seja a unidade cristã. Para alcançarmos as pessoas, para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo, nós precisamos também, isso aí é óbvio, né? Vivenciar de algum modo essa plenitude do Evangelho de Cristo. Devemos usar essa palavra, né? Pode ser simplista a palavra, mas é mistério. É a sua relação com Ele. Aqui é o lugar onde nós nos encontramos para poder juntos estarmos orando, louvando, mas começa lá na sua casa, no seu quarto, na sua família, no modo como você lida com as pessoas, no seu trabalho, com os seus empregados, com os seus patrões, o modo como você lida com você mesmo. E assim podemos nos colocar diante do Senhor, na certeza de que é nele que nós devemos erguer, para Ele devemos erguer os nossos olhos. E nas situações práticas da vida, nós venhamos a viver esse Evangelho, sabendo que nós não vamos viver na sua perfeição, no sentido de que não haverá defeitos, mas na sua perfeição como maturidade de uma igreja que caminha, e de crentes em Cristo que caminham para esta maturidade. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos a humildade de reconhecer as dificuldades que temos de alcançar as pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo e nele encontrar aquilo que vai nos alimentar. Que Deus então nos abençoe. Amém.